Muito boa noite. Estou aqui mais ou menos improvisando no sul de Minas Gerais esta transmissão do nosso pequeno encontro Notas sobre Notas. Vamos ver se já há audiência ou não. Vamos guardar os comentários. Já. Muito bem. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite, doutor Neves Thiago. Hoje nós vamos tratar aqui rapidamente de um tema de que eu tive a oportunidade de cuidar na última sexta-feira, em parte. Fazia, na verdade, uma das etapas de uma palestra um pouco mais longa que eu tive a imensa honra e alegria de proferir na cidade de Jaboatão de Guararapes, onde pontifica a tabeliã Graziela Guerra, que por acaso é mineira, exemplo da doutora Laura, da doutora Isabela, que acaba de ingressar aqui, vi a foto dela. Cumprimento a doutora Laura, o doutor Pedro, a doutora Paula. E vamos tratar aqui, hoje, de uma distinção. Mais ou menos simples, eu já tive a ocasião de falar acerca dessa matéria, quando convidado pelo Colégio Notarial da Seção do Paraná, estive lá, para minha honra também, muita honra, lá no Tribunal de Justiça Paranaense, e repeti aquilo que eu inaugurara numa manifestação em um congresso do Colégio Notarial de São Paulo, lá na cidade do Guarujá. São duas coisas que nós temos que distinguir. A fé notarial de um lado, a fé do notário de outro. Elas têm fontes diversas e têm uma correspondente certeza variada. Bom, partimos da ideia inicial, que já todos têm presente, de que a fé consiste fundamentalmente em uma prova do que não se vê, um testemunho do que não se vê. Ou, se quisermos examinar isso desde o ângulo de quem crê, é exatamente acreditar no que não se vê. Mas, em relação ao notário, isto apresenta duas características diversas. Eduardo Couturi, que escreveu, um jurista uruguaio, conhecido jurista uruguaio, e que escreveu um dos livros mais festejados na área da fé notarial, diz a páginas tantas desta sua obra que a efetividade do crédito que se dá ao testemunho de um notário, a afirmação do notário, não corresponde à compulsividade que resulta da lei. Entendamos isso, ou seja, a lei diz que é verdadeiro, é legítimo, é verídico, aquilo que afirma um tabelião com dadas características, até que isto se eventualmente comprove na via jurisdicional não corresponder à realidade das coisas. Ou seja, há uma presunção inicial imposta por lei de que a afirmação de um tabelião de notas é verdadeira, é presumivelmente verdadeira, até que eventualmente se confirme a sua falsidade, o que quer dizer a sua dissociação da realidade das coisas, desde que essa confirmação se dê pela via jurisdicional. Fora da via jurisdicional, prevalece sempre a presunção de veracidade da asserção notarial. Desde que com seus limites, matéria de uma outra aula, vamos cuidar quais são as características que levam a reconhecer esta fé. Mas desde que esteja presente a fé notarial, ela é de crédito compulsório, ou seja, ela é uma fé compulsiva da comunidade. E é isso que Eduardo Couturi apontava.
essa fé compulsiva nem sempre corresponde efetivamente àquilo que a comunidade pensa. E ele chega a dizer, olha, há muita gente na comunidade que diz, bom, eu sou obrigado a acreditar, mas que eu não acredito, eu não acredito. Essa é uma indicação, é uma dissociação entre a fé, por assim dizer, imposta legalmente, e a fé que realmente, ou sociologicamente, se verifica junto à comunidade. Ora, a característica desta fé notarial, a primeira característica dela, é um atributo de credentidade. O que quer dizer credentidade? Quer dizer exatamente isso, ou seja, uma qualidade de crença obrigatória. Credentidade, portanto, é a qualidade de crer-se ou de acreditar-se obrigatoriamente em alguma coisa. Quando a lei impõe algo como submetido, sujeito à fé notarial, o resultado ou efeito dessa imposição é o da credentidade que se atribui às asserções do notário nestas circunstâncias. Diversamente, esse é o ponto, pode haver uma fé efetiva que não corresponda ou possa corresponder, isso não necessariamente é assim, à fé notarial. Como pode ou não corresponder? Imaginemos que o objeto de uma asserção seja submetido à fé notarial e que, em relação a essa asserção, também a comunidade entenda que isso é verdadeiro. Então, nós temos um caso em que a fé notarial e a fé do notário, que é a segunda hipótese que estou tratando, tem um mesmo objeto. Mas pode ser coisa diversa. Imaginemos o seguinte, o notário faz uma afirmação, não no exercício de suas funções, mas é um homem tão digno de respeito, tão acreditado numa comunidade, que se dá fé à sua palavra. Isso quer dizer que a fé do notário nem sempre tem por objeto a mesma fé notarial. Mas ela, a fé do notário, ou seja, a fé da pessoa do notário, que por seus dotes, por suas características, é alguém que se considera fidedigno, que se considera verídico. Esta fé do notário, em vez da credentidade, que é aquele atributo de ser verídico, em princípio, tudo que se exercita sobre a fé notarial, em vez desta credentidade, o notário possui, no âmbito da sua fé de notário, a credibilidade. Ele é credível porque o seu comportamento habitual leva a que ele seja digno de crédito. Vamos ver aqui a doutora Maria Fernanda Meyer Dalmas, meus cumprimentos, que é uma notária do estado do Paraná, de quem me fala muito bem a doutora Mônica Dallavecchia. Eu tenho motivos para acreditar que a doutora Maria Fernanda, além da fé notarial no exercício da sua função, tem também a fé de notária. Ou seja, a comunidade sabe que ela é verídica. Como a comunidade de Miguelópolis conhece a doutora Isabela Bicalli, pode afirmar a mesma coisa em relação a ela, como o doutor Rogério Tobias em Jaú, ou o doutor Pedro Bragato, ou a doutora Mônica Dallavecchia, quem mencionei, ou a doutora Graziela Guerra, quem eu mencionei, são pessoas que, por seu exercício, por sua própria autoridade, iniciemos agora um outro ângulo da questão, possuem crédito. Ou seja, são pessoas em quem a comunidade acredita porque seu comportamento costumeiro, e é do comportamento costumeiro que nós retiramos as características que não podemos ver, da própria substância de cada um de nós, por seu comportamento costumeiro, merece crédito. Esta é, pois, a distinção a fazer. Num caso, há credentidade, imposição compulsiva por força de lei, e, no outro caso, existe a credibilidade comunitária, como algo, por assim dizer, que nasce espontaneamente. A doutora Silvia Dipp Baiense, que é uma grande advogada, não tem fé pública. Por isso que eu não estou usando o nome dela, por exemplo, até para também não me tornar suspeito, não é? Pois muito bem.
Então já temos duas diferenças. A fé notarial é compulsiva, a fé do notário não é compulsiva. A fé notarial, por isso mesmo, se assenta no atributo de credentidade, a fé do notário não tem outro atributo que o da credibilidade. A fé notarial independe de o notário ser costumeiramente veraz. A fé notarial, esse é o terceiro ponto distintivo. A fé do notário, ao revés, depende do costume do notário, ou seja, pelo menos da percepção do costume desse notário pela comunidade. Porque de fato pode ser que a comunidade perceba mal, percepcione mal o costume de alguém e julgue bem a uma pessoa que não seja verdadeiramente credível, ou julgue mal alguém que ao revés seja credível. Mas por que se distinguem essas duas fés, a fé notarial e a fé do notário? Porque elas têm uma origem diversa. A fé do notário é o resultado histórico de uma longa sedimentação dos escribas, sobretudo, como tenho muitas vezes repetido, sobretudo a partir da passagem da alta medieval da antiguidade para a alta medieval, portanto lá pelo século VI, mais ou menos, V, VI, e chegando depois a esta culminância extraordinária que foi o século XIII, já na Baixa Medieval, especialmente graças, no campo jurídico, à Escola de Bolonha. Então, o que nós temos aqui é uma distinção entre a origem da fé notarial e a origem da fé do notário. A fé do notário antecedeu a fé notarial. Foi exatamente porque o notário, ou seja, os antecessores do notário, ao longo do tempo, aqueles escribas, deram prova mais que centenária, várias vezes seculares, ao largo de diversas centúrias, de um comportamento probo, de um comportamento honrado, de um comportamento destro na parte, por assim dizer, da arte, que é exatamente este grupo, que era um grupo que tinha autoridade, ou como podemos dizer melhor até mesmo na expressão latina, tinha um grupo que tinha auctoritas, ou seja, tinha um saber socialmente reconhecido, que a esse grupo se atribuiu então a fé notarial. Compreendam? Poder político, em determinado momento, reconhecendo que havia um grupo que ao longo da história se havia quase que espontaneamente atraído em seu favor a crença da comunidade, a confiança da comunidade. E como o poder público precisava que houvesse um núcleo de testemunho qualificado em um grupo competente para fazê-lo, resolveu atribuir a fé notarial, que é uma potestas, portanto, algo derivado da lei, que só poderia derivar da soberania política, a quem já possuía a fé habitual, ou seja, a fé do notário. Eu também cumprimento aqui a doutora Ariana Machado, que, por sinal, segundo soube, teve um grande êxito na vida acadêmica, meus parabéns. A doutora Gislene Marchon também, espero que seja assim a pronúncia. Eu agradeço aqui a presença de ambas também no nosso público. E cumprimento a doutora Adriana, lá de Jaú também. Um grande abraço ao doutor Rogério. Então, em resumo, vamos aqui para concluir a nossa brevíssima exposição. São duas fés diferentes, que eventualmente podem ter o mesmo objeto, mas só eventualmente. Pode não ser assim. Uma dessas fés. Boa noite, doutor Negrão. Uma dessas fés é a fé notarial, que deriva, primeiro, da potestas. A outra fé é a fé do notário, que deriva da auctoritas. Uma vem da potestas, que é da soberania política, a outra da auctoritas, que é, portanto, algo que nasce na própria comunidade, emerge na comunidade, e que põe à mostra que o notário não é um funcionário público. Apesar de que ontem eu ouvi um discurso via divulgação, não ouvi ontem, via divulgação de um discurso de uma autoridade
federal, autoridade política federal, dizendo, e parece que com aplauso de muitos notários e registradores, dando a notícia de que esses notários e registradores poderiam exercer funções estatais, funções administrativas. Nada mais alheio à função notarial. Isso pode, alguém dirá, bom, mas isso vai levar receita para os notários e registradores. É verdade. Se abrir uma lojinha na esquina também vai levar receita. Ou seja, isso não tem nada a ver com notário e registrador. Pode ser até bom, montar uma livraria deve ser muito bom, mas não é ser notário e registrador. Essa é a confusão que tem havido muito frequentemente. Bom, mas prosseguindo. Fé notarial, potestas. Fé do notário, auctoritas. Podem ter o mesmo objeto? Eventualmente sim. Podem não ter? Também eventualmente sim. Fé notarial, atributo de credentidade, isto é, crença compulsória, até que eventualmente se destrua no campo jurisdicional. Fé do notário, crença espontânea. A comunidade espontaneamente crê naquilo que emerge do notário. Fé notarial, independe do comportamento do notário. Pode ser bom, pode ser mal, pode ser péssimo, pode ser excelente, pode ser um santo, como pode ser um homem bastante desonesto. Enquanto ele estiver na função de praticar um ato do seu ofício, ele tem fé pública notarial. Fé do notário depende, se não diretamente do comportamento, da percepção do comportamento do notário pela comunidade. O que aqui também... Olha aqui, temos aqui um tabelião de notas das nossas Minas Gerais, Dr. Breno Barros. Estou aqui na cidade de Itapeva, perto de Extrema. Dr. Arão Gabriel também, meus cumprimentos. Queria aqui, para terminar então a nossa pequenina exposição de hoje, fazer uma observação que é talvez o mais relevante a considerar neste momento. A soberania não é algo exclusivamente político. Nós nos acostumamos com a teoria do Estado que nos dá a soberania, sem observar que a soberania é uma qualidade do poder. Soberania não é poder, é qualidade do poder. Qualidade que se decida em última instância. Mas há uma esfera política da soberania e uma esfera social. Ou seja, não é só o Estado que detém soberania. Existe uma soberania que é exercitada pela própria comunidade. Essa soberania é a soberania social. Ou seja, há direitos, há liberdades que o Estado, pese embora seja a parte superior da sociedade, que o Estado, repito, deve reconhecer fora dele, anteriormente a ele. E dentre as coisas que o Estado deve reconhecer como algo que o precedeu, estão exatamente as instituições das notas e dos registros. Não inteiramente com as características que essas notas e registros têm, porque já sabemos, a fé pública dependia da autoridade política. Mas não foi o Estado quem criou as notas e os registros. Diversamente, o Estado, a soberania política, veio somar-se àquilo que já era uma manifestação, por assim dizer, espontânea da comunidade. Por derradeiro, apenas para então ultimar, lembremos-nos que a autoridade do notário, a autoridade do registrador, essa autoridade está sujeita a aumentos e a perdimentos, a um incremento e a um déficit. E como aumentam ou diminuem os notários e registradores da sua autoridade? Aumentam ou diminuem essa autoridade? Fortalecem ou debilitam sua auctoritas de consonância com seu comportamento, com sua conduta. Isso quer dizer que está nas mãos do notário, está nas mãos do registrador o aumento da própria autoridade, desde que seu comportamento seja honrado, seja honesto, que não haja em relação aos notários
concorrência predatória, invasão de competência alheia, cumprimento dos deveres tributários, assim por diante, nós sabemos todos. Não há nenhuma categoria profissional, a contar dos papas e a terminar no mais ínfimo dos profissionais, passando por magistrados, promotores públicos, advogados, registradores e notários, que esteja imune às deficiências de cada um de nós. Nenhum de nós possui a garantia de uma vida inteiramente virtuosa. E seria efetiva arrogância, se nos julgássemos à margem de qualquer risco de incorrermos em graves pecados. Como disse um notável penalista contemporâneo francês, nós todos somos criminosos virtuais, no fundo. E, portanto, é um compromisso de cada dia, um compromisso de todo dia, que nos comportemos com honestidade. E em relação às notas dos registros, esse comportamento significa robustecer as instituições, neste momento quase dramático, em que se encontram essas duas magníficas instituições, do notariado e dos registros públicos, atacadas de todo lado, seja por fatores advindos da iniciativa privada, seja por fatores advindos da tendência socialista que se instaura em muitos estados. O comportamento, a conduta consciente em defesa dessas instituições, honrada de cada um. Ou seja, a ideia de que a fé notarial possa cada vez mais estar nutrida da fé do notário, a um ponto quase que se confunda de tal modo que ninguém põe em dúvida em caso algum a fé notarial. Isto é que fará a grandeza do notariado e dos registros. E isto não depende, se bem não possa dizer-se que o só compromisso de cada um resolve o problema, não depende de nada mais, inicialmente, do que a conduta que se espera, do ponto de vista ético, seja estrita, de cada um dos profissionais das notas e dos registros. É isto. Começamos daí. O dia em que todos tiverem esse comportamento, o resto vem por consequência. Ou seja, será um reconhecimento comunitário de tal ordem que nenhuma força poderá resistir e impedir a vitalidade desses organismos, dessas instituições. Muito bom. Eu, então, peço desculpas aqui pela quase artifício para conseguir transmitir. Até fico satisfeito de ver que o telefone não caiu aqui, está postado muito delicadamente aqui. Cumprimento também a doutora Fabiana Martins e agradeço imensamente a audiência e o prestígio que me deram em reunir-se aqui nesse nosso encontro virtual. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, até a semana que vem com notas sobre notas, acho que 18, não é, doutora Mônica? 18 ou 19, não sei. Veremos. Muito obrigado.